E aí a gente chega o capítulo 7, que é o Brasil na atualidade. Ele vai falar sobre o fim da ditadura, o processo de redemocratização até o período atual. Ok? Bora lá. Bom, ele já inicia sobre esse processo do fim da ditadura militar, né? A questão da abertura política, ok? E aí ele vai falar aqui sobre que o Geisel, no governo do presidente Geisel, teve início o processo que culminou o fim da ditadura, né? Esse processo realmente de abertura política, né? Em 78, os atos institucionais foram revogados, ou seja, acabaram não mais existindo, e aí foi fechado os pacotes de abril, né? Um conjunto de medidas que ampliou o mandato presidencial para 6 anos e determinou que parte dos senadores fosse escolhido diretamente pelo presidente. Então, eu tenho aí um processo mesmo de mudança dentro do Congresso, e aí em 79 a gente tem a lei de anistia, né? O que é essa lei de anistia? Né? Atos do governo que declaram impuníveis deles praticados por motivos políticos ou penais anulados, condenados, suspeitos e penas. Ou seja, a lei de anistia aqui, ela vai fazer o quê? Vai revogar todos aqueles delitos que o regime militar afirmava que a população tinha realmente praticado, né, que eles afirmaram que elas tinham realmente praticado, e aí o que acontece? Esses atos são considerados anulados, e aí eu tenho um processo de anistia, ou seja, o processo de retorno de artistas ao país que tinham, né, sido expulsos da nação, pessoas que tinham sido presas e ainda estavam vivas acabaram sendo libertas, enfim, né, eu tenho aí um grande processo, né, desse processo de abertura política. E aí ele vai falar também que Figueiredo promoveu também uma reforma partidária. Figueiredo é o último presidente militar, né? Com isso, novas lideranças em defesa do fim da ditadura começaram a ganhar espaço, né? Ou seja, Figueiredo já promete, né, a criação de outros partidos e aí já ocorre essas manifestações. Só que isso não era suficiente, né? E aí as pessoas começam a fazer greves, começam a exigir direta já, ou seja, começam a querer realmente que a ditadura tivesse um fim e que houvesse realmente de fato novo processo eleitoral, um processo eleitoral para a escolha de um presidente, né? Essas greves aqui vai se destacar é a greve do ABC Paulista, na época, né, que era o maior polo industrial do Brasil, na questão, né, do desenvolvimento de fábricas, de indústria, e aí a gente tem o líder dos operários que começa a ganhar destaque nesse período, que é o Lula, né? E aí essas lutas passaram realmente a fazer com que os trabalhadores participassem dessas paralisações, exigindo o retorno do movimento político e o fim da ditadura. E aí ele vai falar, né, que em 1880 a população brasileira iniciou manifestações que eram conhecidas como direta já, né? E entre 83 e 84, diversas manifestações ocorreram em todo o país, não só no polo, como eu sempre falei para vocês, ali mais Rio e São Paulo, né? E aí os manifestantes queriam pressionar o Congresso para a aprovação da proposta da emenda Dante de Oliveira, que previa as eleições diretas para presidente, né? E aí esse movimento de direta já, que realmente foi um movimento que fez com que a grande maioria da população participasse, acabou movimentando a ditadura percebeu que realmente não tinha mais como ir contra essas questões, né? E aí, mesmo com a emenda sendo reprovada, né, acabou sendo eleito de forma indireta no Congresso o político civil Tancredo Neves, né? E aí eu tenho realmente o fim do período ditatorial e início de um processo de redemocratização, né? Página 319 é para fazer, ok? E aí ele tem aqui realmente a volta.
309 e 320 também, tá? Também é para fazer. E aí eu tenho a volta, né, da eleição. Eu tenho uma nova Constituição, aprovada em 1988, né, que é a nossa Constituição atual, né? E aí eu tenho realmente um processo de retorno a essa questão, né? E aí o que acontece? Tancredo Neves, no dia da sua posse, ele não vai poder assumir. Bom, Tancredo Neves acaba não podendo assumir, né, devido a um problema de saúde, e aí quem assume é o seu vice, José Sarney. E aí o José Sarney, com uma tentativa de combater realmente os altos índices inflacionários que estavam, né, após o período da ditadura, ele cria o Plano Cruzado, na qual eu tenho a mudança da moeda de cruzeiro para cruzado, numa tentativa realmente de levantar a economia nacional, o que acaba sendo fracassado, né? Porque realmente essa situação, essa mudança de moeda acaba não sendo satisfatória o período. Aí, na página seguinte, a gente tem a Constituição, né? Como eu estava falando para vocês, a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, ela vem realmente mudar algumas questões que não estavam, né, incluídas desde então dentro das leis vigentes no país. É conhecido como a Carta Cidadão, né? É a Constituição mais igualitária, digamos assim. É uma Constituição que pensou na população indígena, que pensou na população negra, que pensou na participação das mulheres. Ou seja, essa Constituição, ela realmente traz algumas questões para a população, né? A questão realmente trabalhista, tem vários itens da Constituição que defende isso, né? Como ele está botando aí a questão do racismo, que passa a ser considerado crime. Os povos indígenas tiveram alguns direitos reconhecidos, inclusive a posse da terra. As práticas de tortura passaram a ser condenadas e proibidas no país, né? Foram assegurados direitos à liberdade de expressão, né? Desde que forma pacífica, enfim. O voto passou a ser universal para todo mundo e optativo entre os 16, né? Entre os 16 e 18 anos. E também as pessoas mais velhas. E aí eu tenho também uma mudança na questão do operário, ou seja, a jornada de trabalho foi estipulada em 44 horas semanais, com direito às greves, com direitos às férias, enfim. É uma Constituição realmente que envolve realmente a população como um todo, né? E aí eu tenho o Brasil entrando, né, nesse período realmente de eleições diretas, né? A primeira eleição pós período de ditadura foi em 1989, né? Ou seja, o país passou quase 30 anos sem escolher presidente, sem ir realmente às urnas. E aí, no período da eleição, eu tenho dois grandes nomes, que é o Fernando Collor de Mello e o Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Luiz Inácio realmente vem com esse lado mais voltado para as questões da esquerda, dos trabalhadores, e o Fernando Collor de Mello era aquele que recebeu realmente o apoio da grande mídia, né? Era um homem jovem que aí realmente traria essa imagem de modernidade, de avanço, né, para o país. E aí o Fernando Collor foi eleito, né? E aí ele instituiu o Plano Collor, né? Esse Plano Collor, com esse objetivo de conter a crise que estava instaurada dentro do país, ele tinha como pressuposto congelar os preços e salários, né? E como também o confisco das poupanças de milhares de pessoas,
né? E aí essa decisão do Collor de confiscar a poupança e depois as pessoas foram ter acesso, não havia mais, né, o dinheiro depositado, tornou realmente o Collor impopular, né? E aí, como esse estourou os esquemas de corrupção que Collor estava envolvido juntamente com seu assessor, né, o seu tesoureiro, que era o PC Farias, e aí na época realmente o PC Farias foi assassinado, enfim, devido a essas várias questões que começavam a envolver o governo Collor, né, sobre a questão da corrupção, do congelamento das poupanças, aí começaram a se exigir realmente o impeachment do Collor, né, a presidente. E aí o que acontece? Acaba que o impeachment realmente é aprovado, e aí eu tenho o primeiro presidente eleito de forma direta pela população e acaba sendo envolvido em vários escândalos de corrupção, e aí ele acaba sofrendo impeachment, e quem assume é o Itamar Franco, que era o seu vice. Ok? Aí nós iniciamos os períodos mais recentes, ok? A gente vai falar sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, tá? É o que o livro de vocês abordam. Então, o que acontece? O Fernando Henrique Cardoso, ele foi ministro da Fazenda no governo Itamar, né? Ele conseguiu controlar a inflação com a nova moeda brasileira, conhecida como real, né? E aí foi uma moeda que permaneceu valorizada. E aí o que acontece? Nas eleições de 1994 para 95, né? O FHC entra na disputa com o Lula, né? Acaba ganhando, e aí ele fica os 2 mandatos seguidos, né? Ele fica de 95 até 2002. Então, o governo de Fernando Henrique Cardoso, ele tinha como objetivo manter equilibrada, manter em controle a inflação. E aí esse presidente ele acabou investindo em certas áreas, né? Como a saúde, propôs planos de combate à AIDS, como a educação, né? Tentando inserir as crianças na escola, mas o governo dele era todo baseado em políticas neoliberais, ou seja, com a abertura do capital estrangeiro e privatizações de empresas estatais, para tentar diminuir esses gastos públicos. Então, o que acontece? No governo de Fernando Henrique Cardoso, vai se ter realmente essa questão da privatização. Muitas das empresas que aqui existiam vão ser vendidas, né, para o mercado, para outras empresas privadas, como a Vale do Rio Doce, enfim. E aí, apesar de ter essa questão como propaganda, né, de conter a inflação, isso, o governo do Fernando Henrique Cardoso ele também não estava alheio à questão da corrupção. Teve muitas denúncias de corrupção no seu governo, né, principalmente devido ao processo de privatização. E aí ele vai falar, né? As empresas passaram por esse processo de privatização, principalmente a siderúrgica e a telecomunicações, por exemplo, a venda da maior empresa de telecomunicações, né, que passou a ser comprado por várias outras empresas, até que a gente tem hoje a Oi, enfim. E aí ele falava, como ele tinha uma política neoliberal, ele falava realmente que o Estado, o governo não deveria intervir tanto na economia e que essa economia ela teria que ser autorregulamentada pelo mercado, né? A fim que essa gestão de lucros fosse mais eficiente, né? E aí ele vai falar, já os grupos contrários a privatizações aumentavam que ao repassar as empresas para a iniciativa privada, o governo estaria perdendo parte de sua soberania. Isso, de fato, é verdade, ok? Então, como a gente viu, o que vai marcar realmente o governo de Fernando Henrique Cardoso é essa questão das privatizações, é um governo neoliberal, né? Ele vai intervir bem pouco na economia. E aí, em 2002, eu tenho a vitória do candidato Lula, né? O Lula ele vai ficar os 2 mandatos também seguidos,
É importante a gente perceber que a vitória do Lula ele não representava só uma questão realmente política, no sentido de mais um candidato no poder, ele tinha uma representação bem mais forte, porque o Lula é de uma origem pobre, de origem operária, né? Foi um líder sindical, foi um homem eleito que não estava dentro, né, de sempre daqueles partidos que estavam governando, enfim. E aí ele vai falar aqui, né, no governo Lula, a inflação foi mantida em níveis controlados por meio de aumento de arrecadação de imposto. O Lula ele também priorizou medidas de alcance da população mais pobre, diminuiu alguns impostos, principalmente relacionados a eletrodoméstico, e aí ele aumentou programas sociais que já tinham sido iniciados na era do FHC, como a origem à Bolsa Família, também a questão do Luz para Todos, Fomizério, ProUni, enfim, foi no sentido realmente de ampliar o acesso tanto econômico e educacional da população mais pobre. E aí, em 2005, começou a se ter o processo, realmente, caso de corrupção, que passou a ser ligados ao governo do Lula. Né? E aí esses casos de corrupção não impediram, não empataram que ele fosse eleito em 2000, né? Em 2006. E aí, com o final do seu governo, ele já estava fazendo a campanha realmente para Dilma, que foi a ministra da Casa Civil. E aí, em 2010, a Dilma ganha as eleições, né? Foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidência no Brasil. E aí, o governo da Dilma é marcado também por programas econômicos e sociais, como o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, promoveu obras públicas, né? De diversas cidades. Teve também a questão do Pronatec, que é a questão do técnico e de emprego. É importante salientar que tanto o governo do Lula como o da Dilma investiram bastante nessa questão da educação. Por exemplo, o Lula foi o presidente brasileiro que mais investiu em construção de universidades públicas. Né? E aí ele realmente dá um destaque, foram os incentivos em projetos de auxílio de pesquisa científica, como Ciência Sem Fronteira, que vai ser do governo da Dilma, mas também houve muitos casos e denúncias de corrupção. Deixa eu só diminuir aqui. E aí essas denúncias de corrupção, né, acabaram fazendo com que o governo ficasse realmente em crise, o que não impediu que Dilma fosse eleita em 2014, mas devido a um processo conspiratório, digamos assim, né, devido a um processo levantado pelo próprio Congresso, a Dilma sofre um golpe que vai levar ao impeachment dela em 2016, o que realmente faz com que assuma o governo seu vice, que é o Michel Temer. Ok? Portanto, só um minutinho aqui. 327 para casa. E aí, aqui no livro de vocês, ele vai trazer várias mudanças que aconteceram dos anos 90 para cá, principalmente após a questão da Constituição. A questão do trabalho, da economia, né, passou a ser gerado o microempreendedor, enfim, ele vai falar sobre a questão do agronegócio, vai falar que realmente a questão do agronegócio tomou um impulso muito alto aqui dentro do país, principalmente relacionado à questão de ocupação de terras, né? E aí acaba levando muito o que está acontecendo na atualidade, as queimadas, enfim, a ocupação de terras indígenas, a questão do uso do agrotóxico, que realmente passou a aumentar bastante. A agricultura, ela é o principal meio econômico dentro do país, né? O Brasil ele é um país regido através da agricultura, e aí tudo tem essas questões das consequências, né? O aumento do uso do agrotóxico, enfim. As cidades vai dar realmente a partir dos anos 90, vai ter um inchamento das cidades. Essas cidades vai ter uma questão da desigualdade social. Rio de Janeiro é um exemplo muito clássico disso.
a questão da desigualdade social lá é muito clara, ou seja, eu tenho bairros que são realmente extremamente ricos e contrapõem-se aos morros que têm uma moradia precária, enfim. E aí tem essa questão, realmente, a partir desse momento, a questão das críticas e das indagações da questão da desigualdade social, que vai realmente aumentar bastante dentro do país. Página 335 para casa também. Vai falar sobre essa questão. Isso aqui, a valorização da diversidade, eu acho importante a gente falar. A partir dos anos 2000, vai ter uma campanha realmente muito forte sobre essa questão das minorias, né? E aí é importante a gente salientar que o Brasil, nem de longe, ainda é um país que tem realmente esse cuidado com as minorias, mas que a luta desses movimentos de minorias está realmente crescendo bastante no país. Isso é realmente essencial para poder colocar, mostrar que essas minorias, né, principalmente da comunidade do LGBT, deve ter um espaço na sociedade, deve garantir seus direitos sociais, ok?